Salve rapaziada, NBA na área, e eu separei para vocês as melhores oportunidades. Mas uma dica importante antes, tá? Que eu quero falar para vocês é que todas as minhas entradas na NBA e todos os bingos vão estar aqui no grupo gratuito do Telegram. O link vai estar aqui na descrição, tá? Então entra, já pega os bingos, pega as entradas simples que tá muito bom e hoje tem muito jogo. Bora pra cima, tropa! Começamos aqui às 9h10, tá? Pelo jogo do Grizzlies e do Orlando Magic. O que eu separei pra vocês aqui, tá? De interessante. Pelo lado, eu separei para Paulo Banchero, pelo lado do Magic, tá? Por quê? Nos últimos jogos ele fez 36 pontos, 24, 31, 17, 18, 23, 18. Ou seja, eu tenho uma linha para ele aqui de 20 pontos a 1,35, é uma entrada bem interessante para complementar num bilhete, tá? Outro jogador bem interessante é o Jamoran, tá? Por quê? Porque no último jogo dele ele fez 12 pontos, jogou quase nada. Aí depois ele fez 26 pontos, 16, 26, 25. Ou seja, jogando hoje, tá? Numa linha de 20 pontos a 1,71 numa isolada para ele tem muito valor. Para esse jogo eu vou trabalhar com esses dois jogadores. Às 9h10 da noite eu tenho também o jogo do Bucks e do Wizards, tá? O que eu separei para vocês aqui? Giannis Antetokounmpo. Por quê? Nos últimos jogos, tá? Ele fez 23 pontos e 8 rebotes apenas. Aí ele ficou lesionado. Mas antes ele fez 30 pontos e 11 rebotes, 35 pontos e 14 rebotes, 39 pontos e 12 rebotes, 35 pontos e 18 rebotes, 36 e 13 rebotes. Ou seja, uma linha muito boa para ele aqui para 25 pontos, tá? A 1,40 complementa no bilhete. Para quem quiser uma arriscadinha de 30 pontos a 2,20 é bem interessante também. E nos rebotes eu tenho 10 rebotes a 1,18, complementa no bilhete. Ou numa isolada, 13 rebotes a 1,80 tem muito valor também, tá, tropa? Para esse jogo eu quero trabalhar apenas com ele. Jogo do Knicks e do Cavaliers, tá? O que eu separei para vocês aqui? Jalen Brunson, por quê? Nos últimos jogos ele fez aqui uma inconstância de 22 pontos, 3 pontos, 36 pontos, 8 pontos. Mas aí ele tem 36, 28, 42, 17, 30, 20. Ou seja, uma linha para ele hoje a 20 pontos a 1,20 para complementar no bilhete é bem interessante. Ou 25 pontos dele a 1,60 numa isolada também tem bastante valor, tá? Olhei os outros jogadores aqui, mas a princípio, pela odd esmagada, eu não vou querer trabalhar com eles. Para esse jogo, Jalen Brunson. Vindo aqui pro jogo do Miami Heat do Raptors, tá? Às 20 para as 10 da noite. O que eu achei bem interessante aqui? Para rebotes, Bam Adebayo, tá? 10 rebotes dele pagando 1,33 para complementar no bilhete, tem muito valor. Se nós puxarmos aqui o retrospecto dele, ele teve lesão no último jogo que ele jogou, mas ele tem 15 rebotes, 12, 8, 13, 8, 12, 9, 10, 16. Aí se a gente vai olhar mais um pouquinho aqui para baixo, tá? A gente vai... Não vamos ver nada, porque eu acho que não tá carregando essa birosca. Mas, então vocês viram, né? 10 rebotes dele a 1,33 tem muito valor para comentar no bilhete. Para esse jogo eu quero trabalhar apenas com ele. Jogo do Pistols e do Spurs, tá? Às 22h40 da noite. O que eu separei para vocês aqui? Pelo lado do Pistols, eu separei aqui o Cade. Porque no último jogo ele fez 5 pontos. Mas aí nos outros jogos ele fez 29, 20, 19, 38, 30, 22, 40. Ou seja, uma linha para ele aqui de 20 a 25 pontos para ou complementar no bilhete a 1,20 ou pegar uma isolada a 1,62 tem muito valor, tropa. E outro jogador agora que é novo no time, eu separei para vocês, é o De'Aaron Fox, tá? Porque nos últimos jogos, jogando aí, estreando no novo time, ele fez 26 pontos, 23, 30, 9, 22. Ou seja, para o De'Aaron Fox fazer 20 pontos a 1,27, excelente para complementar no bilhete. Para esse jogo eu quero apenas esses dois jogadores. Jogo do Pelicans e do Mavericks, tá? Vou ficar de fora desse jogo, vou ficar monitorando no ao vivo, mas a quem interessar, o Irving, para pelo menos 25 pontos complementar no bilhete, é bem interessante. E outro jogador que eu gosto também é o Trey Murphy, tá? Porque 20 pontos dele é 1,47, espera no ao vivo chegar a 1,50, 1,60, é interessante para pegar numa isolada, tá? Então fica de olho e mantenha o ao vivo. Jogo do Timbers contra o Rockets, tá? O que eu quero aqui? Anthony Edwards não tem como ficar de fora dele. Por quê?
No último jogo ele foi reserva, mas aí ele fez nos outros jogos 23 pontos, 28, 44, 41, 49, 21, 36. Ou seja, se nós formos ver aqui uma linha de 25 pontos para complementar no bilhete, é bem interessante, tropa. Ou aqui, se nós formos olhar os pontos baixos dele aqui, mais de 22.5 a 1,25, pega essa odd, complementa no bilhete, que tem muito valor, tá? Outro jogador que é bem interessante é o Alperen. Por quê? Ele não jogou o último jogo. Aqui nesse jogo ele fez um rebote. Mas se a gente for analisar, ele fez 13 rebotes, 13, aqui 3, 8, 10, 20 rebotes, tá? Ou seja, ele tem uma linha muito alta. 10, 9, 8 rebotes, 11 rebotes. Ou seja, 10 rebotes a 1,71 tem muito valor, tá? Outro cara que tem muito valor para rebote aqui olhando é o Rudy, tá? 1,31 a odd, complementa no bilhete também. Jogo do Thunder e do Jazz, tá? Separei para vocês aqui o Shai. Não tem como ficar de fora do Shai, tá? No último jogo ele fez 4 pontos, não jogou os últimos jogos, tá? Mas, se nós formos ver, ele fez 24 pontos, 32, 31, 32, 25, 50, 34, 29. Ou seja, uma linha para ele de 25 pontos a 1,18 para complementar num bilhete é bem interessante, tá? Outra coisa que eu gosto dele aqui é se nós formos ver aqui as assistências, tá? Nesses dois últimos jogos ele não veio forte, mas ele fez 9 assistências, 9, 2, 8, 6, 5, 6, 9 assistências, tá? Ou seja, aqui do Shai, 5 assistências a 1,25 para complementar no bilhete tem muito valor também. Para esse jogo é o Shai. Para finalizar, meia-noite 10, tá? Jogo do Kings, que eu gosto muito. Quem é que eu separei para vocês aqui, tá? Não tem como ficar de fora, Sabonis. Nos últimos jogos ele fez 22 pontos e 28 rebotes. 16 pontos e 15 rebotes. 16 pontos e 15 rebotes, 27 pontos e 16 rebotes, 10 pontos e 14 rebotes. Notem que em todos os jogos eu tenho duplo-duplo praticamente. Tirando esse jogo aqui, em todos os outros jogos eu tenho pelo menos mais de 10 pontos e mais de 10 rebotes, tá? Ou seja, uma linha de 20 pontos para ele a 2,55 é muito interessante, tá? 15 pontos dele a 1,40 é muito interessante para complementar no bilhete. E nos rebotes aqui eu tenho 13 rebotes para complementar no bilhete. É bem interessante. Se quiser, espera o jogo começar. Só que o ruim é que ele faz rebote muito rápido. Mas espera começar o jogo, subir nessa odd e pega ela isolada, tá? E para quem quiser pegar algo pelo lado aqui do Arjos, tá? Tem o Curry, que pelo menos eu não gosto muito dele, tá? Porque ele sempre me deixa na mão. Mas entre 20 a 25 pontos dele para ou complementar no bilhete ou pegar uma isolada é bem interessante também. Então essas foram as dicas de hoje, tá? São jogadores bons. A princípio é para jogarem, porque tava parado os jogos aí, né? Então, galera, bora pra cima. Já falei pra vocês no início do vídeo, o link vai estar na descrição para vocês pegarem os bingos e pegarem as entradas simples. E bora que a NBA voltou com tudo. Curte, comenta e compartilha o vídeo, é nós, tamo junto, até a próxima.